Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, segunda-feira, 6 de março. Confira os destaques desta edição. Operação São Francisco é deflagrada em Campinas do Sul. Imposto de renda à pessoa física, exercício 2022. Saiba o que muda na declaração e prazos para entrega à Receita Federal. Com o empate do São José, Ipiranga garante a classificação para a semifinal do Gauchão. E a previsão do tempo para terça-feira. Essas e outras notícias agora no Jornal da TV Erechim. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Campinas do Sul, com o apoio da Polícia de Getúlio Vargas, a Draco, a 1ª DP de Erechim e a DP de Nonoai, em conjunto com a Brigada Militar, deflagraram a Operação São Francisco em Campinas do Sul, com o objetivo de combater o tráfico de drogas na cidade. Na ação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, que resultaram na apreensão em um dos locais alvos das buscas de mais de 150 gramas de cocaína, balança de precisão, 47 munições calibre 38 e R$ 6.068 em moeda corrente, sem procedência. Em uma casa noturna, uma boate que também foi alvo das buscas, foram localizadas algumas porções de cocaína embaladas e prontas para vendas para os usuários e aproximadamente 2 quilos de maconha. 30 policiais, entre civis e militares, participaram da ação. Um veículo usado para o tráfico de drogas foi apreendido. Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e, após as formalidades legais, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim. Apesar de ter perdido para o Caxias por 3-0 no último sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Canarinho garantiu sua classificação de forma antecipada para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Durante coletiva de imprensa, o técnico Luizinho Vieira se manifestou sobre as falhas de arbitragem deste jogo. Acompanhe. Um jogo de duas equipes que procuram plasticamente criar um futebol bonito, né? Um jogo decisivo. A gente, com o empate, obviamente, a gente chegava a uma classificação que o clube trabalhou desde o ano passado para poder chegar. E obviamente o Caxias também com o seu ímpeto de poder somar os pontos e também está no G4, enfim, né? Briga de G4. O jogo jogado, eu saí satisfeito do jogo, porque é bom de trabalhar contra uma equipe que é bem treinada e que tem um conceito de um futebol que vai te impulsionar a ter os torcedores, os sócios, enfim, quem faz parte do espetáculo. Agora, tem situações que fogem do nosso controle, né, que não passa pela questão de um revés ou da construção de uma vitória, enfim. É chato falar sobre isso, porque o Rogério já falou também em cima desse tema, da arbitragem, né? E a gente não tem controle sobre isso. E hoje passou pela má atuação do Roger, né? De um lance que o Kaique nem tocou no atleta do Caxias. Enfim, eu não lembro quem que estava no lance, mas que poderia gerar um cartão vermelho pro Caxias, e a gente tem um pênalti contra
um cartão vermelho contra de um lance que absolutamente não passou pela falta, não tocou no atleta. É difícil a gente ter que argumentar em cima disso num momento tão importante da competição, né? Por isso que a gente tem que ressaltar o trabalho do Jean-Pierre, tem que ressaltar o trabalho do Daronco, tem que ressaltar o trabalho do pessoal que tem tarimba, que sabe administrar os melhores lances, que corre perto do lance, que está em cima do lance, para poder não definir um jogo como foi em cima de uma má atuação do árbitro, né? Enfim, é um desabafo. Agora é reconstruir uma semana importante, né? A gente tem um jogo contra o Grêmio em casa, justamente para poder, obviamente, aí fazer uma boa semana e pensar na classificação. O empate do São José com o Avenida fez com que o Ipiranga garantisse de forma antecipada a sua vaga para a fase decisiva do estadual. Com este resultado, o time da capital não pode mais alcançar o Canarinho na classificação. Se a gente fosse editar os melhores lances do árbitro, né, aí você vai entender por que a gente perdeu hoje, né? Mas enfim, cabe à direção também tomar algum tipo de providência. É uma pena, e também entendo que eu vou me concentrar no que eu posso controlar, que é o meu time, né? As ações do jogo. Semana importante, semana de um jogo contra o Grêmio, e é nisso que a gente vai focar para poder fazer um bom jogo. Agora, o que está em jogo para o time verde e amarelo é a definição do adversário na próxima fase. Já no próximo sábado, dia 11, às 16h30, o Canarinho recebe o Grêmio no Estádio Colosso da Lagoa pela última rodada da primeira fase do campeonato. No próximo bloco você confere Imposto de Renda à Pessoa Física Exercício 2022. Saiba o que muda na declaração e prazos para entrega à Receita Federal. E a previsão do tempo para terça-feira. Já voltamos. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Segunda-feira já começou com o tempo meio fechado, como se diz tradicionalmente, meio emburrado, embora as temperaturas elevadas. Vamos ver a terça-feira como é que vai ficar? A terça-feira já começa com 16 graus nas primeiras horas da manhã, 27 a máxima, 22 a média do dia, a umidade em torno de 70%, ventos 10 km por hora e a gente tem aí 10 milímetros de chuva para terça-feira, porém o sol também vai aparecer.
Pelo que tudo indica, será uma repetição do que foi essa segunda-feira, início de semana. No próximo dia 15 de março, começa o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. A expectativa da Receita Federal é de que até o dia 31 de maio, pelo menos 39,5 milhões de declarações sejam enviadas. Este ano, algumas mudanças acontecem na declaração. E para que você não cometa nenhum erro que possa comprometer a sua vida perante o leão, convidamos o contador Claudionor Mores para dar orientações. Acompanhe. Já chegamos no mês de março e é aquele mês que muitas vezes assusta algumas pessoas pelo fato de ter que fazer a declaração do imposto de renda e tantas mudanças que ocorrem anualmente. Mas para esclarecer que não é um bicho de 7 cabeças, nós convidamos o contador e também presidente do Conselho Deliberativo da CIE, Claudionor Mores, para nos dar algumas orientações fundamentais para a gente não cometer nenhum erro e fazer a declaração e entregar o mais breve possível. Bem-vindo, Claudionor. Ok, Sandra, muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Você sempre prestigia a nossa pessoa, nosso profissionalismo, para trazer algumas orientações aos seus ouvintes aí. Pois é, Claudionor, todo ano a declaração do imposto de renda. Teve alguma mudança este ano que a gente tem que se preparar e ficar atento para não cometer erros? Olha, dá para dizer sobre uma ótica que lamentamos não ter havido as mudanças necessárias, né? Porque todos os dados oficiais que determinam a obrigatoriedade da declaração estão iguais há 4 anos praticamente. Nós estamos defasados cerca de 160%. Então, hoje, por exemplo, é obrigado a declarar quem ganha acima de R$ 28.500 para arredondar o número. Como esse número vem se perpetuando já nos últimos 3, 4 anos, é evidente que as pessoas, mais pessoas vão ter que declarar imposto. Então, é uma novidade negativa, que a Receita já estima chegar a 39 milhões de declarações esse ano, justamente pelo aumento da base de declarantes por essa não correção, como se diz na mídia, da tabela, Sim. Então, os números continuam iguais, É obrigado a declarar quem teve essa renda superior, quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil. Essa é uma novidade agora, sim, Sandra. Quem teve operações na Bolsa acima de 40 mil reais passou a ser obrigatório, ou teve rendimentos, mesmo sendo menor que 40 mil, auferiu renda sobre essas ações, é obrigado a declarar. Na atividade rural, segue o mesmo número, acima de 142 mil, sempre arredondando o número. Então, essas obrigatoriedades continuam. Tenha patrimônio superior a 300 mil, lá congelado 300 mil. Então, realmente aumentou a base. Existem, sim, algumas novidades. As novidades, por exemplo, você vai ser restituído esse ano. Você poderia, desde o ano passado, pagar pelo Pix. Sim. Esse ano você pode ser restituído pelo Pix. Então, quem fizer essas opções vai receber antes a restituição. Além dos tradicionais pessoas que têm uma moléstia, que têm mais de 80 anos, ou declarar em primeiro ou por meios digitais, recebem restituições antes, primeiro lote já a partir de 31 de maio, até setembro. Então, ali não mudou o prazo. A outra novidade, é o prazo. Então, este ano, a Receita Federal, até por interferência dos colegas profissionais dos nossos órgãos de classe, Conselho Federal de Contabilidade, a data ficou um pouco mais humanizada, porque ela começa dia 15 de março, então preste atenção, 15 de março será disponibilizado o Programa Gerador de Declaração e vai até 31 de maio. Muito provavelmente esse ano não prorrogarão, já que estenderam 15 dias. O que a gente pede para os seus ouvintes, para os contribuintes? Não deixe para 15 de março iniciar. Vá logo, se você serve-se de algum profissional para lhe auxiliar, que cerca de 90% das cerca de 34 mil declarações aqui de Erechim são feitas por profissionais, normalmente contadores, colegas, técnicos, enfim, dessa natureza. E outros financistas, enfim. Não deixe para começar em 15 de março. Já comece desde já a coletar os documentos necessários para a declaração. Reúna-os, aquela velha dica. Pois é, e quais são esses documentos para a gente não esquecer? Isso. Então, primeiro, todas as fontes de renda. Se você tem dependentes,
acrescente renda dos dependentes, né? Todas as transações, operações com compra ou venda de bens, né? Seja uma lambreta, como diz um cliente para mim, a um carro, a um imóvel, né? É necessário. Este ano, né, vou emendando as perguntas, é novidade também, é obrigado a declarar quem comprou, quem vendeu um imóvel e exerceu o direito de, no prazo de 180 dias, comprar um outro imóvel, não é? Que daí tu não tributa na venda, você faz uma espécie de permuta ali. Então, hoje é obrigado a declarar também, né? Voltando aos documentos, então, todos os extratos anuais do sistema financeiro todo, né? Então, bancos, corretoras, né? Toda a linha que você tem, bolsa de valores, né? Todos esses extratos anuais de movimentação, bens, despesas, né? Médicas, dentistas, odontológicas, fisioterapeutas, escola, né? Os limites são os mesmos. E aí o contribuinte, né, Sandra, reunindo esses documentos tradicionais, né? Ele senta com o seu contador, ou na sua bancada lá com o seu computador, com o seu aplicativo, ele entra no site da Receita Federal, baixará o programa a partir do dia 15, sim, o programa ficará disponível só dia 15, num campinho lá, de modo geral para todos, chamado Meu Imposto, né? Ele baixa o aplicativo ou no seu computador, notebook, iPad, o que for, né? Ele começa a fazer, ou leva até um profissional, e aí faz a declaração do que aconteceu em 2022. Ainda, incrivelmente, há pessoas que se atrapalham e trazem documentos de 23. Né? O exercício é 23, mas a base é 22. Eu estou declarando para o Estado o ano que passou. Né? Carnê-leão é outra coisa importante para prestadores de serviço. Sandra, quem prestou serviço normalmente tem um recolhimento mensal. Os próprios funcionários de empresa, colaboradores de empresa que têm retenções, não é? Por vezes fazem então a declaração de ajuste anual, não é? Para ver se tem que completar, pagar alguma coisa a mais ou até restituir. E aí tem dois caminhos. O caminho do desconto simplificado, não é? Que é até 20% da renda, limitado a 16.500, você está arredondando números, né? Ou você apresenta esse rol de despesas que falamos, não é? Se você tem que contrafazer um balanço. Sim. Se o volume das suas despesas são maiores que os 20%, não é? E tem coisas aí são detalhes particulares de cada declarante, né? Você também não pode botar lá, você ganha 50 mil no ano, botar 40 de despesa médica. Até pode ocorrer, né? Até pode ocorrer, né? Mas são exceções de um caso grave. Então, você tem limites para isso, então o seu profissional vai saber orientá-lo. Mas, de forma geral, o ajuste você pode declarar todas as despesas de educação, de saúde, né, desses cuidados necessários para a vida da gente. E comparar, então, com o desconto simplificado. Tá? A declaração pré-pronta, que você baixa o sistema, ela já te traz algumas informações. Ela traz também informações de quem fez investimentos em bolsa de valores, o que traz e o que a gente tem que incluir? Isso é uma boa novidade, né? A tua primeira pergunta vale para sempre, né? Importante, porque a pré-pronta, que a Receita, o ano passado, chegou a quase 3 milhões de entregas, sim, ela quer duplicar esse ano, né? Ela está existindo, né? Não está errada, né? Porque facilita para todos. Você captura no site, né? Você tem que ter certificação digital ou as senhas para entrar, né? No programa, no site lá da Receita, você obtém ela pré-pronta. O que ela vem? Ela vem com todos os seus dados prontos, vem com todas as fontes de renda que já declararam para o governo, chamado DIRF, todas as movimentações de imóveis que forem feitas em cartório, chamada DIMOB, DOI, todas as operações de aluguéis, que aí na compra e venda, enfim, de imóveis que construtoras e assim, empresas que trabalham com aluguéis, fazem na DIMOB, né? Na DIMED, que é a parte dos serviços médicos, né? Ela vai cruzando. Então, todos esses organismos vão informando, e o prazo terminou em fevereiro, para a Receita Federal, o que paguei para um, o que recebi do outro, enfim, nessas declarações todas, e isso já vem na sua declaração. Assim como a cópia do ano anterior, né? Que é automática, né? Seus dependentes, seu patrimônio. Então, realmente ajuda muito. Agora, um detalhe para quem optar por isso.
cuide porque confira tudo, né? Confira tudo, porque ao fazer essa importação, para você completar o que faltou, né, a responsabilidade da Receita é sua. Ela teve o cuidado de fazer um bom sistema, aliás, está excelente o sistema da Receita, bem tranquilo, de capturar essas informações, cruzar com a sua declaração e deixar na sua declaração, né? Então você tem um facilitador, não é, para preencher e completar essa declaração, mas confira tudo. Então realmente é um bom caminho. Esse modelo ele não é permitido para aplicativo, tá? Tem que ser então num sistema, um computador, né? Por causa do volume de dados, e tem alguns, no caso, quem tem movimentações acima de 5 milhões de modo geral, essa é obrigado com certificação digital, inclusive, tá? Então, mas de um modo geral, a maioria dos contribuintes pode declarar lá no meu imposto de renda, simplesmente baixar o programa e fazer e completar. E utilizar-se sim, se possível, da pré-pronta, pré-preenchida, que tem esses facilitadores. E tem um lado bom também, à medida que você conferiu e se sentiu confortável com os dados, que está ok, evita o esquecimento às vezes, né? Porque temos casos, por exemplo, hoje quem é sócio associado de uma cooperativa, às vezes tem uma renda lá, é R$20, é R$30, é R$100, e você esquece daquilo. E isso cai no cruzamento e cai na malha, por causa de um detalhe pequeno, né? Nós temos caso, por causa de um fonte de R$4, cai na malha, entende? Por um esquecimento, né? Então isso também ajuda. Então, aqueles cuidados de trazer os documentos e também conferir a pré-preenchida. Correto. Esses erros de preenchimento, a gente pode depois retificar? Se lembrou que esqueceu uma receita ou se passou o prazo, como é que vai consertar esse erro? A retificadora você pode fazer a qualquer momento, você mesmo. Sim. Entra no site, recupera a sua declaração, corrige o que estava errado e apenas informa lá que você retificou. Tem um campo que você marca retificação. Enquanto você pode fazer isso por um bom tempo, até que a Receita não te chame. Então, enquanto ela não te chamar para corrigir esse erro, porque ela detectou, sim, você pode fazer o ajuste sem nenhum problema e sem custo. Algumas pessoas esperam muito pela restituição de valores que têm a receber. Como é que funciona essa tabela de recebimento? A restituição, então, ela vai privilegiar os que entregam primeiro, os que têm idade, né, superior a 80, tem alguma moléstia, fez declaração digital, né, por certificação, ou optou pelo Pix, né? Esses são os privilegiados. E começa a partir da entrega de 31 de maio e vai até setembro em 8 lotes, né? Então vai seguir o rito tradicional ali. E o governo tem cumprido esses prazos tradicionalmente nesses 8 lotes. Isso cabe também para quem vai ter que pagar o imposto de renda, não só para quem recebe. No mesmo sentido para quem pagar, né? Você pode pagar. Quem quiser fazer o débito automático, tem que fazê-lo até 10 de maio daí. Tem uma exceção aí de data, né? Por causa do período que tem que fazer conveniar com os bancos, no pedido da Receita. Então você entrega até 10 de maio, coloca lá na opção débito automático, informa a sua conta e aí as, digamos, 8 cotas que você vai ficar devendo, já fica no débito automático. Se você não fizer nessa data, dessa forma, pelo débito automático, você terá que fazer o pagamento até 31 de maio, ou todo o imposto de renda, ou a primeira cota. E as próximas, então, tu gera depois, mês a mês, né, com acréscimo daí da Selic. É muito comum as pessoas fazerem doações de imóveis para filhos, para esposa, enfim. Essas doações tiveram alguma alteração esse ano ou continua sendo do mesmo modo? Continua obrigatório a informação dos pagamentos. Você sempre tem que dizer o que pagou para alguém, seja de forma de doação, o que for, informe o pagamento, mesmo que não seja dedutível, não seja uma despesa dedutível, né? Pensão alimentícia, por exemplo, essa sim mudou para quadro de isentos, né? Então, mas informe lá no seu quadro de pagamentos, porque é uma obrigação sua contribuir para o verdadeiro sistema, para dizer assim, pela lisura, né, do sistema. Se você pagou para alguém, você tem que declarar, né? E as pessoas normalmente esquecem de dizer que pagaram alguma coisa para alguém, mesmo não sendo dedutível. Por exemplo,
paguei um aluguel. Eu não abato despesa de aluguel, não é dedutível para mim, mas eu paguei para alguém. Por isso é renda lá para o outro, seja pessoa física ou jurídica. Então eu tenho a obrigação legal de informar esse pagamento, né? Então esse é necessário. Então não mudou essa parte, apenas reforço que deve ser feita, né? Para a gente aumentar aquele valor de restituição e aumentar os valores dentro da declaração, existe formas assim para melhorar isso, para que a gente tenha mais benefícios? Olha, dentro da legalidade, Sandra, você tem que aproveitar todos os teus limites de dedutibilidade. Então, a receita vai estar lá, ela não tem muito o que fazê-la, você vai tentar usar todos os teus limites e não esquecer, né? O que a gente mais observa é a pessoa fez um tratamento, não pegou recibo, não pegou nota, né? Enfim, esse é o maior problema do contribuinte. Então, vale para esse imposto de renda, mas sempre lembre que nós estamos declarando o ano passado. Então, a atitude do contribuinte de todo mês cuidar e guardar isso numa caixinha, numa gaveta, numa pasta, os seus documentos, ele é necessário. Então, não tem mais práticas de invenção de nada. Você tem que ter o documento, né? Você tem que dizer, olha, usar todos os limites possíveis, né? Por exemplo, eu sustento meu papai e mamãe que são idosos, não é? E realmente sustento, vamos dizer, um exemplo. Então, trata-os como dependente e comprova, isso é uma forma de você ter uma restituição a mais por aumentar o volume de despesas, né? Então, dentro dos limites de dedução, aproveite o limite máximo, né? De educação e tal. Se você tem um filho, né? Esse outro exemplo, ligando as perguntas. Você gastou com ele 10 mil numa universidade privada no ano, digamos. Mas o limite de dedução é 3.500 e pouco. Né? Dentro dos valores eu nem memorizo porque está tudo automático. Declare, deduz o teto possível e declare os outros 7 e pouco lá como pagamento. É uma obrigação sua, né? Para fechar a informação pública, né? Então, Sandra, isso assim, milagres não existem, existem cuidado de declarar tudo que for dedutível, né? Às vezes tem casos muito comuns, o pessoal passou por um momento delicado, uma doença mais grave, tem benefícios no imposto de renda. Fale com as pessoas, pode deduzir a mais ou nem pagar imposto, né? Tem que ver caso a caso, daí são particularidades. Então, é só o cuidado de aproveitar o máximo das dedutibilidades possíveis. Se a gente quiser fazer doações para apoio de crianças, adolescentes, entidades, ainda está no prazo? Como é que funciona isso para quem está chegando e vai fazer a primeira declaração? Excelente pergunta, porque esse é um ato de generosidade social que todo contribuinte deve fazê-lo. Se não o fez até dezembro, com dicas, né, as condicais, né, para criança, infância, adolescência e idoso, né, tem também a parte cultural, que é só até dezembro, você ainda pode fazê-lo. Você pode calcular o seu imposto e limitado a 3% do seu imposto devido, você pode destinar em DARF próprio para essas entidades conveniadas em cada município e fazer esse gesto maravilhoso, porque você retém esse valor e deixa aqui na sua cidade para os seus cidadãos, para a comunidade local que acreditamos fará bom uso desse recurso, e você tem, inclusive, a oportunidade de fiscalizar aonde esse conselho, essa entidade que cuida de crianças e, enfim, idosos, aplica esse recurso, né? Então, faça isso, isso é uma bela atitude. Bom, já falamos bastante sobre a declaração, mas vale finalizar falando a importância de tomar cuidados para não cair na malha fina. Ah, com certeza, Sandra. Então, o que a gente observa nessa nossa prática tradicional de anos de praia no imposto de renda, né? As pessoas esquecem alguns detalhes, né? Por exemplo, a idade do dependente tem limites, 21, 24, depende da situação, né? Uma renda de um dependente, uma renda sua, né? Uma movimentação financeira que aconteceu, recebeu uma doação ou fez uma doação, uma transação de imóvel, né? Então, o principal cuidado é não esquecer o que aconteceu com a sua vida econômica, financeira em 2022. Porque a gente, de um modo geral, né, é uma cultura um pouco brasileira, a gente é meio
assim, desleixado, né? Permite a expressão, com essa documentação, com essa coisa. Então, as malhas finas normalmente acontecem por descuido de um documento. Então, por isso que eu insisti desde o início, reúna, guarde e guarde bem. Um fato em particular aconteceu aqui na região, está acontecendo em vários lugares, mas especialmente na nossa regional, com os produtores rurais. 4.000 produtores rurais nessa segunda leva, e virá mais, caiu na malha fina por não declararem, ou seja, tiveram rendas superiores a 142.700, arredondando, e não fizeram declaração, que até esse valor você está isento. Como que a Receita descobriu isso, né? Que você teve mais renda? Você vende seu grão, seu porquinho, seu leite, por empresas. As empresas são obrigadas a fornecer contranota e vai para o sistema digital, né? Não adianta, apareceu lá, cruzou, cruzamento. Aí as pessoas vêm desesperadas, porque agora vou ter que... O imposto de renda de uma atividade rural é uma das mais tranquilas, é uma das mais econômicas. Tudo é permitido, até um investimento é permitido abater. Se ele comprar um trator, é como se abater como uma despesa, para ter uma ideia. A única coisa que não pode é a terra nua. Então é muito tranquilo para esses produtores. Lógico, a gente até entende, né? Às vezes por estar lá no interior, com alguma dificuldade de compreensão legal, mas não deixe, né? Se alguém aqui que está ouvindo não é produtor, mas tem parentes, né, ou amigos na área da produção, recomende procurar um profissional, faça uma pré-declaração, veja, é bem tranquilo, e muitos desses aí não pagam nada, mesmo fazendo agora na malha fina, né, Operação Granfina chamada. Então, mas muitos se incomodaram, né, e o transtorno, o custo depois, né, o estresse que dá fazer isso depois, corrigir. Então, corrija antes, a pergunta que você me fez antes, né? Se você perceber um erro, dá tempo, corrija, retifique, né? No mais, por favor, cumpram o prazo, 15 de março a 31 de maio. Colabore com os colegas, principalmente contadores, técnicos, que fazem esse trabalho, e comecem hoje era para começar dia 1º. Reúne seus documentos, peça para os seus, principalmente bancos, né? Os bancos estão muito mais tranquilos, né? Essa dilatação de prazo da Receita também foi por isso, que o ano passado o programa liberou dia 7 e muitos sistemas não tinham as informações. Então agora eles estenderam mais 15 dias, atrasaram o início, concederam mais 15 dias, como foi dito, pelo volume, e para facilitar a adequação desses documentos, né? Então esse é um cuidado importante, tá? De todo, a ordem sempre é o documento. É verdade. Claudionor, obrigada pelas tuas orientações e mais uma vez colaborar com a gente aí, com o telespectador que vai enfrentar o leão, não tem jeito, tem que fazer, e é bom fazer tudo certinho para se livrar logo. Sandra, acho que o que mais dói, eu que agradeço a oportunidade, o que mais dói é realmente pagar o imposto, né? É verdade. E fazer errado e pagar mais também não é legal, então faça com calma, comece antes, pegue apoio, faça certo, economize o melhor possível, dentro das limites legais, e uma boa declaração a todos. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos a sua audiência, desejamos uma ótima noite de segunda-feira. E amanhã a gente se encontra novamente. Até lá. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.